Olá, cursistas! Vamos começar mais uma aula de lógica de programação do curso técnico de informática para a internet. A aula de hoje tem os seguintes objetivos: entender o que é modularização em algoritmos, representar funções e procedimentos. A modularização consiste em uma técnica onde um algoritmo complexo é dividido em diversas partes, módulos simples, com funções específicas. Essa técnica permite que os algoritmos mais complexos eles se tornem mais fáceis de compreender, aumenta sua flexibilidade e evita a redundância de código. Dividir o algoritmo em módulos também auxilia no momento de uma eventual manutenção do código, ser entendido por qualquer outro programador. Módulos também são chamados de subalgoritmos. Modularizar, então, seria dividir, quebrar um problema em pequenas partes, sendo que cada uma dessas partes será responsável pela realização de uma etapa do problema. Vamos entender melhor para que serve a modularização ou a criação de subrirotinas em algoritmos. À medida que uma tarefa se torna mais complexa, cresce a necessidade de usar algum método de análise e desenvolvimento para que não se perca na condução de uma solução mais adequada e limpa possível. Quando se tem um grande problema, com certeza ele é composto de diversos problemas menores. Por exemplo, se um carro não dá partida, esse é o grande problema, certo? E ele pode ter sido causado por problemas menores, como falta de gasolina, falta de energia na bateria, problemas nas velas. No momento de se pensar em implementar um algoritmo, é necessário que o programador avalie a grande quantidade de pequenos problemas que podem afetar a legibilidade, a clareza, o fluxo de execução do programa, fazendo com que a consulta ou a manutenção futura dessa lógica seja uma tarefa fácil de ser realizada. Essa confusão da lógica pode ser evitada pela quebra em partes de um todo, ou em outras palavras, a modularização. Os problemas complexos podem ser resolvidos sendo divididos em pequenas partes e solucionando tais partes em separado. Este procedimento é importante para subdividir algoritmos complexos, simplificando seu entendimento, estruturar os algoritmos, tornando mais fácil a localização de erros e a documentação de código, criar uma divisão em sistemas que facilita a manutenção do programa e a reutilização dos algoritmos já implementados. Uma subrotina é um pedaço do código computacional que executa uma função bem definida, sendo que essa subrotina pode ser utilizada várias vezes no programa. A criação de divisões, subrotinas em algoritmos pode ser feita de dois modos, são elas os procedimentos e as funções. O procedimento é uma subrotina, uma estrutura menor de programa para resolver uma tarefa bem específica, que no final ele não vai retornar nenhum valor ao programa que o chamou. O procedimento é ativado através da colocação de seu nome em alguma parte do programa ou de outra subrotina. A sua chamada é feita em comandos isolados dentro do programa através do seu nome e os respectivos parâmetros. Assim que o nome de um procedimento é encontrado, a execução do programa é desviada para a subrotina, para que seus comandos sejam executados. Ao final da execução da subrotina, a execução retornará ao programa chamador no ponto subsequente em que ocorreu a chamada do procedimento. A sintaxe da utilização na criação de um procedimento é a seguinte: procedimento, nome do procedimento, a sequência de declaração de parâmetros que também obedecem à mesma regra de nomenclatura das variáveis, var, a declaração das variáveis locais
que serão utilizadas no procedimento, o início do procedimento e seus comandos e o fim do procedimento. Sua declaração deve estar entre o final da declaração das variáveis e a linha de início do programa principal. Vamos criar um procedimento que receba um valor como parâmetro e escreva o dobro desse número. Notem que meu procedimento está entre a declaração das variáveis e o início do programa principal. Para começar, temos a declaração da variável global número. As variáveis que são definidas na posição posterior ao comando var do programa principal são chamadas de variáveis globais, porque caso haja alteração em seu conteúdo, essa alteração será visível nas demais partes do programa. Temos o procedimento dobro, que irá receber como parâmetro um valor inteiro. A declaração da variável local total. As variáveis locais são definidas dentro de uma subrotina, sendo que elas só podem ser utilizadas dentro da subrotina na qual foi definida e não serão vistas nas outras partes do programa. E temos os comandos que serão executados no meu procedimento e o meu programa principal. Então, como esse algoritmo funcionaria? O programa principal será executado e pedirá para o usuário digitar um número. O número será lido e o procedimento dobro será chamado. Enviará como parâmetro o número digitado pelo usuário. Então, meu procedimento será executado. A variável local irá receber o valor digitado pelo usuário, multiplicado por 2, e irá escrever o resultado na tela. Esse procedimento que vimos pode ser chamado quantas vezes quisermos ao longo da execução do nosso código. Isso evita que eu escreva o mesmo trecho de código várias vezes. Agora, vamos ver um procedimento que recebe um número como parâmetro e escreve a tabuada desse número. Meu programa principal vai pedir para o usuário digitar um número. O número será armazenado na variável número e meu procedimento tabuada será executado, enviando como parâmetro o número digitado. Meu procedimento vai receber o valor que foi digitado e vai calcular a tabuada do número. A estrutura de repetição para foi utilizada para multiplicar o valor digitado, mostrando assim a tabuada do valor. Para entendermos melhor, ali ao lado temos a saída. Então, meu programa pediu, digite o número. Eu digitei o número 6, a função tabuada foi chamada, recebendo como parâmetro o número 6. O procedimento mostrou a mensagem tabuada de 6 e depois mostrou na tela cada multiplicação realizada com a minha estrutura para. Na minha estrutura para, em que vai de 1 até 10, vamos multiplicar o valor digitado por 1, 2, 3 até chegar a 10 e mostrando cada multiplicação e seu resultado na tela. Parâmetros são canais por onde os dados são transferidos do programa principal a um procedimento. Os dados são passados pelo programa chamador através de argumentos, e as subrotinas retornam dados por meio de parâmetros. Temos os parâmetros formais e os parâmetros reais. Os parâmetros formais são os nomes simbólicos usados na definição dos parâmetros de um procedimento. Os parâmetros reais são aqueles que substituem os parâmetros formais quando há chamada de um procedimento. Os parâmetros de chamada devem corresponder em número, que no exemplo são 2, tipo, todos são do tipo inteiro, e estarem na mesma ordem. Então, meu parâmetro A vai corresponder ao parâmetro X, e o meu parâmetro B vai corresponder ao parâmetro Y. Os parâmetros formais e reais podem ter mesmo nome, ou seja, nesse procedimento eu posso utilizar A e B, e também no meu programa eu posso utilizar A e B, em vez de X e Y.
pode ficar mais fácil para sabermos qual parâmetro corresponde a qual, mas a utilização do mesmo nome também pode causar confusão, então vamos utilizar nomes diferentes. A substituição dos parâmetros formais pelos parâmetros reais quando temos a chamada de um procedimento é denominada de passagem de parâmetros. Pode se dar por dois mecanismos distintos, a passagem de valor ou a passagem por referência. Na passagem por valor, é criada uma cópia dos parâmetros reais. As modificações efetuadas no parâmetro formal não afetam o parâmetro real, pois trabalha-se apenas com uma cópia. Vamos ao exemplo. Aqui temos um algoritmo que soma dois números. Então, temos a declaração de duas variáveis x e y no meu programa principal. No meu programa principal, vou atribuir os valores 1 e 2 para as minhas variáveis, respectivamente. Depois, vou chamar meu procedimento soma, e as minhas variáveis x e y serão meus parâmetros. No meu procedimento, teremos a e b, que vão representar respectivamente os valores de x e y. No meu procedimento, vou ter a declaração de uma variável cálculo, que vai armazenar a soma dos meus dois valores, 1 e 2. Cálculo vai receber a soma dos dois valores, vai mostrar o resultado. Depois, as variáveis a e b vão receber os valores 3 e 4, respectivamente. E meu procedimento será finalizado. Então, voltaremos ao programa principal, que vai reescrever os valores de x e y. Percebam que, mesmo alterando os valores de a e b, os valores de x e y continuam os mesmos após a chamada do procedimento. Essa é a passagem de parâmetros por valor. Já na passagem de parâmetros por referência, o espaço de memória ocupado pelos parâmetros reais será compartilhado pelos parâmetros formais correspondentes. As modificações efetuadas nos parâmetros formais também afetarão os parâmetros reais. Na linguagem do visual, utiliza-se a palavra var antes do nome do parâmetro na declaração da função, para informar que a passagem será por referência. Vamos ver agora o mesmo algoritmo de antes, mas agora vamos fazer a passagem de parâmetros por referência. O algoritmo é o mesmo do anterior. A única diferença é que na frente dos parâmetros do meu procedimento, temos a palavra var, que informa que a passagem de parâmetros será por referência. Então, o meu programa principal será executado. Minhas variáveis x e y vão receber os valores 1 e 2, respectivamente. E meu procedimento soma será chamado. Meu procedimento soma será executado, mostrando a soma dos valores 1 e 2. E as variáveis a e b, que representam meu x e meu y, respectivamente no meu procedimento, vão receber os valores 3 e 4. E meu procedimento será finalizado e voltaremos para o programa principal. Agora, o meu programa principal vai receber os valores de x e y. E como sabemos, foram mudados de 1 e 2 para 3 e 4 pelo procedimento. Para entendermos melhor e sabermos diferenciar os dois tipos de passagem de parâmetros, vamos ver esse exemplo. Aqui temos a memória do meu computador e a minha variável x, que armazena o valor 1 e se encontra no endereço de memória F000. E minha variável y, que armazena o valor 2 e se encontra no endereço de memória F030. E os parâmetros a e b, que vão representar as minhas variáveis x e y. Na passagem de parâmetros por valor, meu procedimento vai receber apenas o valor armazenado nas variáveis x e y. Na passagem por referência, o endereço de memória de x e y será passado para o procedimento. Portanto, qualquer modificação que for realizada no conteúdo deste parâmetro afetará também as variáveis. Vamos criar um procedimento que receba dois valores inteiros por parâmetro
e realize a troca desses valores, utilizando a passagem de parâmetros por referência. Nesse algoritmo, vamos declarar duas variáveis x e y do tipo inteiro. No meu programa principal, elas vão receber 5 e 8, respectivamente, e vamos escrever os valores x e y antes da troca. Depois, meu procedimento troca será chamado, recebendo por referência meus parâmetros x e y, que correspondem a A e B, respectivamente. Dentro do meu procedimento, será declarada uma variável auxiliar, que será responsável por armazenar temporariamente o valor de A, para trocar os valores de A e B. Então, auxiliar vai receber o valor de A e A vai receber o valor de B. Depois B vai receber o valor de auxiliar. Meu procedimento será finalizado. Então, meu programa principal vai continuar a ser executado e vai mostrar na tela os valores de x e y depois da troca. Como a passagem de parâmetros foi por referência, meu procedimento recebeu o endereço de memória de x e y e alterou o conteúdo das variáveis. O mesmo procedimento pode ter parâmetros que são passados por valor e outros que são passados por referência. Então vamos ver mais um exemplo. Esse meu procedimento ele vai receber dois parâmetros por valor e um por referência, e vai calcular a média dos parâmetros por valor e vai armazenar o valor da média num parâmetro por referência. Aqui temos a declaração de três variáveis reais, N1, N2 e resultado. No meu programa principal, N1 vai receber o valor 5, N2 vai receber o valor 2, e meu procedimento média vai ser chamado. N1 e N2 são meus parâmetros passados por valor e vão corresponder a A e B. E resultado será meu parâmetro passado por referência, que vai corresponder a valor média. Nota que nenhum valor foi atribuído à variável resultado, mas sabemos que ao ser declarada, seu valor inicial será 0. No procedimento, teremos a declaração de uma variável real soma, e soma irá receber a soma de A e B, e depois valor média irá receber o valor da variável soma dividido por 2, e meu procedimento será finalizado. Então, vamos voltar ao programa principal, e ele irá mostrar a mensagem na tela. O valor da média é 3,5. Com esse algoritmo, podemos perceber que é possível utilizar parâmetros por valor e referência ao mesmo tempo. Uma função possui características semelhantes ao de um procedimento, ao que se refere passagem por parâmetros, por valor e por referência, variáveis globais e locais, porém ela possui uma diferença significativa. Uma função, ela sempre retornará um valor ao programa principal, e no momento da definição da função, será declarado o tipo do valor a ser retornado. O conceito de função é originário da ideia da função na matemática, por exemplo, a raiz quadrada, seno, logaritmo, entre outras, onde um valor é calculado a partir de outro, fornecido à função. Temos as funções pré-definidas. A linguagem do visual, ela possui algumas funções pré-definidas que podem ser usadas na construção de algoritmos. Vamos ver a utilização de uma criando um algoritmo que calcula o valor da raiz quadrada de um número. O visual possui uma função pré-definida que recebe como parâmetro uma variável do tipo real e retorna um valor, também do tipo real, referente à raiz quadrada do número. Vamos declarar duas variáveis reais, número e raiz. Nesse programa, vamos pedir para o usuário digitar um número. O número será armazenado na variável número. E a variável raiz vai receber a chamada da função raiz_q, passando a variável número como parâmetro da função raiz_q. Então, vamos estar atribuindo à variável raiz o retorno da função raiz_q, e será mostrada a mensagem raiz quadrada do número digitado é.
Vamos utilizar mais uma função pré-definida do Visual. Essa função retorna um número de caracteres. Então, nós vamos criar um algoritmo que, dada uma palavra qualquer, informa ao usuário quantas letras essa palavra possui. Essa função pré-definida recebe como parâmetro uma variável do tipo caractere e retorna um valor do tipo inteiro, correspondente à quantidade de caracteres existentes. Temos a declaração de duas variáveis, palavra do tipo caractere e quantidade do tipo inteiro. Meu programa principal será executado e vamos pedir para o usuário digitar uma palavra qualquer. Essa palavra será armazenada na variável palavra e temos a chamada da função, passando a variável palavra do tipo caractere como parâmetro da função compre, atribuindo à variável quantidade do tipo inteiro o retorno da função compre. Ao final, vamos mostrar a quantidade de caracteres da palavra digitada. Pressionando Ctrl J no programa Visual, será mostrada uma lista das funções pré-definidas. Basta selecionar a desejada e dar Enter, e depois é só passar os parâmetros desejados. Essa é uma lista das funções do Visual. Com elas, podemos converter um valor inteiro, calcular o seno, cosseno, tangente, converter os caracteres para maiúsculo ou minúsculo, gerar números aleatórios. Depois testem essas funções no Visual. Além das funções pré-definidas, podemos criar funções com Visual. A criação de uma função deve ser realizada dentro da seção de variáveis. Esse tipo de subalgoritmo sempre retorna apenas um valor para o algoritmo que chamou. As funções possuem um tipo de retorno associado a uma função e pode possuir 0, 1 ou mais parâmetros. Na passagem de parâmetros por valor, como vimos até agora, os parâmetros de uma função funcionam como variáveis suas, ou seja, nada tem a ver com as variáveis do programa principal que a chamou. Dessa forma, as alterações nos valores desses parâmetros não interferem nos valores das variáveis do programa chamador. No entanto, pode ser interessante que uma variável na função chamadora possa ser alterada. Por exemplo, uma função que retorne o valor de duas variáveis, como vimos anteriormente. Para esse caso, utilizamos a passagem de parâmetros por referência, onde uma variável passada como parâmetro, ao ser alterada dentro da função, tem seu valor alterado também na função chamadora. Então, a passagem por valor e por referência das funções irá funcionar da mesma forma que nos procedimentos. Vamos ver agora a sintaxe das funções. Temos a palavra reservada função, o nome da função e os parâmetros recebidos por ela, o tipo de retorno, var, e a declaração das variáveis locais que serão utilizadas dentro da minha função. E teremos o início, a lista de comandos que serão executados dentro da minha função e o retorne. Outra palavra reservada é a variável de retorno da função e o fim da função. Como exemplo, vamos ver uma função para calcular o dobro de um número passado por parâmetro. Temos a declaração de duas variáveis do tipo real, número e resultado. Então, vamos para o programa principal, que vai pedir para o usuário digitar um número. O valor será digitado, armazenado na variável número. Depois, a variável resultado vai receber o retorno da função, sendo o valor armazenado em um número, passado por valor para a função. Assim, a função dobro será chamada, tendo como parâmetro o valor que foi digitado. Na função, teremos a declaração de uma variável do tipo real total. Então, total vai receber o valor multiplicado por 2 e vamos retornar o total. E minha função será finalizada. Depois, vamos retornar para o programa principal e vamos escrever o resultado na tela. Como a variável resultado recebeu o retorno da minha função, o seu valor será mostrado. Agora, vamos ver o exemplo de uma função que recebe 3 valores reais como parâmetro e retorna a média desses valores.
Então, temos a declaração de 4 variáveis do tipo real, número 1, número 2 e número 3, e resultado. No meu programa principal, vamos pedir para o usuário digitar 3 números, que serão armazenados nas minhas variáveis. Depois, a variável resultado vai receber o retorno da minha função média, e o programa principal irá mostrar o resultado, ou seja, a média calculada pela minha função. Na função média, vamos receber como parâmetro os 3 valores digitados. Vamos declarar uma variável real, cálculo média, que vai armazenar a soma dos 3 valores recebidos, divididos por 3. E vamos retornar o valor de cálculo média. Vamos a mais um exemplo, agora de uma função que recebe as 4 notas de um aluno por parâmetro uma letra. Se a letra for A, a função calcula a média aritmética das notas do aluno. Se for P, a média ponderada. Então, teremos a declaração da variável resultado, que será do tipo real. Iremos para o nosso programa principal. A variável resultado vai receber o retorno da função média A ou P e vamos enviar como parâmetro os valores 5, 6, 7 e 8 e o caractere A. Então, minha função será executada, declarando uma variável, cálculo média, do tipo real. E temos a estrutura caso. Como a função já recebeu A, o primeiro caso será escolhido. Então, a variável cálculo média vai receber a média dos 4 valores e vai ser retornada pela função. E o programa principal vai mostrá-la na tela. Caso fosse recebido como parâmetro o caractere P, seria calculada a média ponderada dos valores. E o valor seria retornado pela função. E se o caractere recebido fosse diferente de A ou P, o outro caso seria executado. E a variável cálculo média receberia 0, e esse valor seria retornado pela função. Essa função que nós vamos ver agora vai pedir para o usuário digitar um número. Enquanto os números digitados forem maiores ou iguais a 0, a função vai somar esses números. A função deve parar de ler os números quando o número digitado for negativo e vai retornar ao final a soma dos números lidos. Temos a declaração de uma variável inteira total e vamos para o programa principal. No programa principal, vamos ter a chamada da função soma-vários, que não possui parâmetros. Então, a função será executada. Aqui temos a declaração de 2 variáveis, número e soma, do tipo inteiro. Então, soma vai receber 0. E em seguida, vamos pedir para o usuário digitar o número. Enquanto o número for maior ou igual a 0, soma vai receber o seu valor mais o valor do número digitado. Então, vamos pedir para o usuário digitar outro número e verificar a condição novamente. Quando o número for negativo, o valor de soma será retornado para o programa principal e a mensagem com a soma dos valores será apresentada na tela. Vamos fazer agora uma revisão. Nessa aula, nós vimos que tanto os procedimentos quanto as funções dividem o problema em pequenas partes, sendo que cada parte é responsável pela realização de uma etapa do problema, tornando mais fácil a localização de erros e a documentação do código, além de facilitar a manutenção do programa e a reutilização de algoritmos. Os procedimentos não possuem retorno, já as funções sempre terão um retorno. E tanto nos procedimentos quanto nas funções, nós podemos fazer a passagem de parâmetros por valor e por referência. Nessa aula, nós vamos ter mais uma atividade prática que pode ser desenvolvida em sala ou em laboratório de informática utilizando o Visual. Então, vocês vão se separar em equipes. A equipe deverá criar um problema, como nos exemplos vistos durante a aula. E esse problema deve ser solucionado com um dos conceitos aprendidos nas últimas 2 aulas: vetores, matrizes, funções, registros e procedimentos.
Descrevam detalhadamente o problema utilizando papel e caneta. E o tutor presencial irá recolher os problemas e sortear entre as equipes os problemas propostos. A equipe deveria resolver o problema utilizando duas das três formas de representação de algoritmos aprendidos: a descrição narrativa, fluxograma e o pseudocódigo. O problema poderá ser solucionado utilizando a ferramenta VisualG ou manualmente e deverá ser apresentado ao tutor presencial e à turma. Os critérios de avaliação serão a resolução correta do problema proposto, participação, motivação, empenho, trabalhar em equipe para a resolução do problema, criatividade e domínio de conteúdo na elaboração do problema. Espero que tenham gostado dessa aula e não se esqueçam de estudar todo o conteúdo visto e praticar bastante.